IPB. Graça e paz mais uma vez, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 35. Isaías capítulo 35. Enquanto os irmãos abrem a palavra do Senhor em Isaías capítulo 35, eu quero convidar a igreja a orar. Eu quero convidar você, meu irmão, a estar orando pela nossa igreja. Você já orou hoje por esta igreja, a Igreja Presbiteriana da Boa Vista? Você orou ontem em favor desta igreja? Você orou essa semana quantas vezes em favor desta igreja? Eu quero convidar você a orar. Orar para que o Senhor esteja derramando sobre o coração dos membros desta igreja o verdadeiro sentido do culto, da gratidão, do reconhecimento da bênção do Senhor. Porque se nós formos visitados com a consciência e a percepção do amor de Deus, razão do nosso culto, da salvação de Deus, razão deste culto, com certeza os irmãos estarão aqui juntos conosco. Eu quero convidar a você a orar pela igreja. Isaías capítulo 35. É um capítulo pequeno, são 10 versículos apenas. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei-vos as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se despedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como os servos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião
com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Vamos orar ao Senhor diante de tantas promessas anunciadas para nós. Vamos orar? Nós te agradecemos, ó Senhor Deus, pela tua palavra. Te agradecemos por poder ler, por poder meditar na tua palavra. Mas, ó amado Deus, a tua palavra foi inspirada pelo teu Espírito, que conduziu homens santos a escrever. E aqui estamos nós precisando que teu Espírito, Pai, fale ao nosso coração e à nossa mente. Conquista-nos, ó Senhor, pelo teu Espírito, com a tua palavra sendo derramada na nossa mente e no nosso coração. Nós pedimos a tua bênção, pedimos a tua ajuda na pregação e na compreensão espiritual da tua palavra. Nós pedimos a tua ajuda e te agradecemos, porque ela acontecerá. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O profeta Isaías pregou promessas de restauração em um momento muito conturbado na governança, na administração, podemos dizer, na política de Israel. Sabe por quê? Ele pregou quando 4 reis governaram o reino de Judá. É muita mudança. 4 reis: Uzias, Jotão, Ezequias, Acais e Ezequias. Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Era um momento de mudança, de insegurança. Quando Isaías foi levantado pelo Senhor para pregar ao povo, estava parecido com a nossa situação política atual, mas muito mais cheio de insegurança. Sabe por quê? Porque o reino do norte estava com medo do império assírio. E sabe o que fez? O reino do norte, com a capital Samaria, se juntou com a Síria, sem o A, com a Síria, para juntar uma colisão contra o império assírio, que tem um A, assírio, que estava crescendo. E profetas foram levantados para que o povo de Israel do norte não confiasse em homens, confiasse em Deus. E o povo descansou? Não. Fez essa colisão, não deu certo, e houve o cativeiro do reino do norte. Agora, todos se voltam os olhos, sabe para onde? Para onde Isaías estava, o reino do sul. E agora? A Síria está vindo aí, a Síria vai arrebentar, e aí criou-se uma insegurança, até que Senaqueribe, comandante lá dos exércitos, cercou Jerusalém
Isaías disse a Ezequias: olhe, confie no Senhor. E aí, de fato, o Senhor deu um grande livramento a Ezequias em um primeiro momento. Mas o profeta Isaías não foi levantado para tratar de questões políticas. Não. O profeta Isaías foi levantado para tratar de questões eternas, espirituais, e mostrar ao povo de Deus que estava em um contexto de grande desafio e insegurança, de que existe um rei que reina, que é Deus. E assim o profeta Isaías é levantado para pegar com carinho os olhos, a face do povo de Deus e olhar para a majestade, para a fidelidade, para a santidade e a glória de Deus, e assim descansar e crer na providência do Senhor, se submeter ao governo soberano de Deus. Mas Isaías, ele fala de verdades temporais ao povo, mas ele fala de verdades temporais, trazendo as verdades eternas e espirituais para a vida do povo naquele momento, e também verdades para o futuro que iria acontecer. As profecias de Isaías têm a ver para o seu tempo, mas também para tempos distantes e também para tempos eternos. O tempo do profeta Isaías, o povo deveria olhar, retornar a confiança, a submissão a Deus. Há um tempo um pouco distante, a restauração, porque Isaías profetizou sobre o cativeiro babilônico e o retorno desse cativeiro. Mas para um tempo um pouco mais distante, Isaías foi levantado por Deus para fazer menção sobre o Messias, o ungido que iria vir, o Cristo de Deus, que iria chegar e cumprir a promessa daquele que havia de vir, o servo sofredor. Por ser um livro grande em conteúdo, e talvez depois dos Salmos o livro mais lido, o livro de Isaías, ele é muito conhecido por todos nós. Só que nesse capítulo 35 nós temos a profecia de Isaías sendo trazida em um bloco de anúncio. Não é somente o capítulo 35 que vem como uma proclamação, vem o 33, 34 e 35. E o 33 e o 34 nos mostra Deus dizendo: está chegando a aflição na vida do meu povo, mas tem também esperança no meio da aflição. Tem tempos difíceis na vida do povo, está aí no capítulo 33, no capítulo 34, mas tem promessas para o povo do Senhor. Então, para acalmar o povo do Senhor diante do quadro aterrorizante que poderia e estava para acontecer, Deus levanta o profeta para mostrar promessas de transformação na vida do povo do Senhor. Vejamos, pois, essas promessas de transformação que podemos denominar de bênçãos. Vemos, pois, que para que o povo descansasse na providência do Senhor, o povo é chamado para ver promessas de transformação plena. Capítulo 35, versículo 1, versículo 2. Por favor, veja também versículo 5 a 7
E versículo número 9. Então é quase metade de todos dos 10 versículos, promessa de transformação. Veja no versículo 1 e 2, que essa transformação envolve, em primeiro lugar, natureza, e envolve, nós vamos ver daqui a pouco, a natureza de uma forma geral e também humana, os homens. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente e jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Por favor, veja o versículo 5. Então se abrirão os olhos dos cegos, olha a transformação, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E o versículo, claro, número 9, ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele. Queridos irmãos, essa transformação está sendo relatada aqui, porque momentos difíceis o povo iria passar. E no lugar onde havia insegurança, por causa de animais ferozes que havia nos caminhos da Palestina, em alguns lugares, eles deveriam ficar tranquilos, porque onde há insegurança, Deus iria proporcionar segurança. E onde havia a necessidade de água, o Senhor iria proporcionar uma mudança tal que Ele iria abençoar com chuva. Ele iria abençoar o povo com a água sedenta, a água que mate a sede, a água que iria estar fluindo. O texto nos diz que essa transformação seria tão linda, e aí Isaías usa a poesia e mostra que a natureza iria experimentar essa manifestação da misericórdia e bondade do Senhor. Aí ele usa o Líbano, usa o Carmelo e Saron. Líbano, o que havia de glória no Líbano? Havia os cedros, eram conhecidos os cedros do Líbano. E o esplendor de Carmelo? No Carmelo era conhecido como um lugar onde tinha muitas árvores frutíferas. E Saron era uma planície onde havia muita produção na planície do Saron de hortaliças, de mantimento. Em comparação com um deserto, uma terra seca, um lugar onde não há vida, Deus iria transformar a necessidade, a realidade do povo de tal forma que somente na natureza poderia se perceber como seria glorioso o agir de Deus. E claro, somente a
a alegria de alguém que tem os seus ouvidos destampados, os seus olhos abertos, a sua língua solta para falar, poderia se comparar à alegria que Deus iria proporcionar ao seu povo. Deus, quando Ele chega transformando, Ele chega produzindo alegria. A promessa de Deus para o seu povo é que o seu povo descanse nele, porque Ele agindo, Ele traz transformação, e transformação muito evidente, ao ponto de proporcionar uma alegria indizível, apenas comparada à manifestação da glória dele na natureza. O texto continua e nos diz que não somente na natureza, de uma forma geral, mas o texto nos diz que a transformação, a promessa de transformação, a manifestação das bênçãos do Senhor na vida do seu povo seria tal, depois e apesar dos tempos difíceis que ia acontecer, que eles iriam experimentar mudanças nas suas atitudes, iria ter transformação no coração, iria ter transformação na sua vida individual, particular. Veja o versículo número 3 e versículo número 4. Vamos ler todos juntos o versículo 3 e 4. Vamos participar desse momento da mensagem. Versículo número 3 e versículo número 4. Todos juntos. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Utilizando-se de um recurso muito particular, Isaías coloca a razão da transformação que deve existir e que iria acontecer na vida do seu povo, lá no final, quando diz assim: Ele vem, Ele vos salvará. Quando diz no versículo número 4, dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. O profeta está dizendo, sendo boca de Deus, dizendo: saibam que o Salvador está vindo e Ele vai nos salvar. Por isso, quem está vacilando na sua caminhada, que se posicione, porque Ele está chegando. Ele nos salvará. A promessa de transformação é: o Senhor está chegando, produzindo transformações imensas. Por isso, quem é do povo dele, que estava sendo alvo desta mensagem, deveria fortalecer as mãos e firmar os joelhos. Numa linguagem, estava utilizando-se, trazendo uma aplicação para aquele povo, aqueles que estão com o coração quebrantado diante do sofrimento, da incerteza, da angústia. Esses que estão dessa forma devem saber: o Salvador vem, e Ele vem para nos salvar. Por isso não há razão para estar com um coração em angústia, inconstante, com medo. Você viu o que nos diz o texto no versículo número 4? Não temais.
Por que não deve se ter medo? Por que o coração deve descansar? Porque o Salvador vem. E quando Ele vem, e porque Ele vem, o seu povo deve se manter firme, crendo, descansando, não temendo no que está acontecendo ou no que pode acontecer, porque o Salvador vem. O texto continua e nos diz para que o povo mude de posição diante da promessa do Salvador, da chegada do Salvador. E agora o povo é chamado a olhar para a vontade de Deus que transforma, a vontade e a promessa de Deus em dar uma orientação sobre a vida daquele que é transformado, que é abençoado e que sabe que o Salvador virá. Versículo número 8, por favor. Diz assim: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. E a palavra louco aí, querido irmão, é humilde. Por favor, veja no versículo número 9, o finalzinho diz assim, versículo número 9: os remidos andarão por ele. E o versículo número 10: os resgatados do Senhor voltarão. A palavra remido e resgatado são sinônimos e significa os salvos, os alcançados. Os remidos são aqueles comprados, aqueles que foram resgatados pelo Senhor. O que é que o texto está dizendo? Qual é a promessa de transformação? É que há um caminho, há uma vontade muito clara de Deus para o seu povo, é que o povo viva de acordo com a vontade dele. O povo não deve viver o caminho, pelo menos o profeta Isaías diz essa verdade, por sendo usado como boca do Senhor. O povo não deve escolher o caminho do seu coração. O povo não deve escolher o caminho das suas escolhas, mas escolher o caminho santo. E o caminho santo é o caminho consagrado, é o que Deus escolhe. O povo transformado, o povo que sabe que o Salvador vem, deve estar firme na promessa de que o caminho preparado pelo Senhor é o melhor. E esse povo que é transformado, esse povo que é fortalecido, deve viver pelo caminho que o Senhor escolheu. Esses são os resgatados. Existe promessa de transformação, mas existe promessa de viver para Deus. O texto continua e lá no finalzinho, no versículo 10, nos diz: os resgatados voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Para quem estava inseguro, para um povo que viu os seus irmãos do norte sendo levados para um cativeiro, para um povo que viu muito perto, na porta de casa, de lá de cima da muralha, Senaqueribe cercando Jerusalém, e por obra de Deus ser colocado
para fora de Jerusalém, para longe, no primeiro momento, promessa como essa, de que gozo e alegria seriam plenas quando Deus agisse, e que a tristeza e o gemido não iria mais alcançá-los. Esse povo deveria descansar na providência do Senhor. Tá, pastor, entendi parte das promessas de transformação. Um Deus que transforma deserto em água, um Deus que transforma o coração daquele que confia, que é chamado a ver essa verdade, um Deus que tem promessa para um caminho, um Deus que tem promessa de tirar tristeza e o gemido daqueles que confiam no agir e sabem que Ele virá. E o que isso tem a ver conosco? Tem algumas implicações. As verdades desse texto, muitas delas se cumprirão na eternidade. Muitas dessas verdades se cumprirão apenas na eternidade. Por exemplo, o fato de termos total segurança, onde não haverá mais leão, animal feroz, onde haverá a promessa cumprida, onde não teremos nenhum tipo de insegurança, somente na eternidade, porque nós passamos por insegurança. A promessa de nunca mais rolar dos nossos olhos lágrima, são promessas eternas e somente na eternidade. Mas enquanto a eternidade não chega para nós, nós podemos e devemos estar seguros. Onde? No amor de Deus por nós. A nossa segurança, a segurança da nossa fé está em Cristo Jesus, porque Deus o estabeleceu como sendo aquele onde a nossa vida é guardada. As inseguranças temporais acontecem, mas não podem alcançar o coração daqueles que foram resgatados por Cristo. É fato que nós passamos por intempéries na nossa caminhada que mexem com a nossa visão, mas a palavra desta noite nos mostra para onde nós devemos olhar, para a segurança da nossa vida. Se aquele povo deveria olhar para a segurança que Deus tinha para eles, nós devemos olhar para a segurança que Deus nos deu em Cristo Jesus. E a certeza de que de vez em quando nós temos tristeza, de vez em quando a alegria nossa é atrapalhada, é colocado pedra, de vez em quando acontece, mas a nossa alegria plena e eterna está no Senhor. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer dos nossos 100 anos, 80 anos, da nossa vida agora, o lugar de alegria plena, sempre. Nós somos da cidade celestial. Nós somos um povo que estamos como passagem aqui. E se nós tirarmos o nosso coração, ou lutarmos para tirar o nosso coração dessas tristezas provocadas temporariamente e colocar na glória eterna do Senhor, vai trazer um grande alívio. Se nós olharmos para as promessas eternas do Senhor, em vez de ficarmos com os olhos fitados nas promessas temporais que os homens nos colocam e nos dão e nos compram ou querem nos vender para nós comprarmos, se nós tirarmos os nossos olhos das promessas eternas e colocar no que os homens dizem que podem fazer e que vão fazer por nós, nós vamos melhorar se nós olharmos para as promessas eternas.
Mas se nós olharmos para as promessas temporais dos homens, nós iremos nos afligir com mais constância, com certeza. Nós falamos de um caminho, que um caminho o Senhor iria trazer para o seu povo. E eu pergunto a você, qual é o caminho que você escolheu para a sua vida? O caminho eterno que Deus conseguiu, pelo sacrifício de Cristo, preparar para você? Ou você vai seguir o seu caminho, as suas escolhas? O texto nos diz que haverá um caminho que se chama caminho santo. E Jesus cumpriu esse texto quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A questão é que o caminho é Cristo e nós escolhemos o caminho da nossa vontade e nos damos mal. Nós escolhemos aquilo que nós devemos fazer e encontramos angústias sem fim. Escolha o caminho eterno preparado pelo Senhor e você vai desfrutar das promessas de transformação. Se você escolher o caminho que Deus preparou para você, você achará transformação que Jesus mesmo ele proporciona. Nós vimos aqui transformações físicas e nós entendemos a verdade do versículo 5, versículo 6, versículo 7, onde olhos dos cegos são abertos, coxos saltam, a língua dos mundos cantariam, quando Jesus ele cumpriu em várias situações no seu ministério, ele cumpriu esse texto. Ou o Senhor ele não curou, ou o Senhor não abriu olhos de cegos, ou o Senhor mesmo ele não fez paralítico andar. Ele fez, ele cumpriu esse texto. Nós estamos seguros na vida, no ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos agora há pouco que o Senhor ele transforma o deserto em água. A vida que está sem vida somente precisa daquele que tem a água da vida. Um dia o Senhor Jesus falou lá em João, no encontro no Evangelho de João registrado com aquela mulher samaritana, que ele tinha uma água para dar que ela não sabia, era a água da vida. Mas lá em João, no capítulo 7, no versículo 37, o Senhor Jesus, ele cumpre esse texto de Isaías 35. No último dia, o dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, e o deserto se acabará. O deserto da angústia, da falta de paz se acabará quando Jesus Cristo chegar na nossa vida, chegar na sua vida. E ele chegou na sua vida. Você entregou a vida sua ao Senhor Jesus e a sua vida está plena da vida de Cristo? Eu não sei, mas o texto de Isaías, capítulo 35, quem cumpriu foi Jesus, naquela cruz, ao morrer por você, para ser para você o caminho eterno, para ser e produzir em você a vida que você tanto precisa. O texto nos diz que Jesus abriu os olhos de um cego. Aqui fala que quando Deus agisse, iria abrir olhos de cegos. Usando a linguagem de uma metáfora,
nós entendemos que essa verdade literalmente se cumpriu em Jesus, mas espiritualmente se cumpriu na nossa vida. Os nossos olhos foram abertos, os nossos ouvidos foram destampados, a nossa vida foi transformada quando Jesus chegou na nossa vida, porque o Salvador veio e chegou e nos alcançou. O texto nos diz que a transformação é em toda a vida, inclusive no coração. O texto nos diz: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sejam fortes e não temais. Sabe por que você não deve temer? Porque a sua vida está firmada no Senhor. Você não tem o que temer, porque a sua vida é guardada pelo Senhor Jesus Cristo. Você tem razões para fortalecer as suas mãos no serviço, na adoração, em tudo que você vai fazer. Você tem razões para deixar a inconstância de lado. Você tem razões para se pôr de pé e viver para Deus, porque o Salvador já chegou para você. Então, que você se posicione, que o seu coração seja fortalecido, porque o seu Salvador chegou. Sim, Ele chegou para transformar a sua vida, para abrir os seus olhos, para mudar o seu viver. Ele chegou para ser o caminho para você obedecer. Ele chegou para lhe tirar do deserto de uma vida. Ele chegou para transformar a sua tristeza em alegria. Ele chegou e cumpriu Isaías capítulo 35 para ser para você o que Deus era para o seu povo. Ele chegou, o seu Salvador chegou para transformar a sua vida. Você foi resgatado, você foi remido, você foi comprado por Jesus naquela cruz. Você tem razões para ficar triste, temer. Você tem razões para ficar vacilando, para estar tremendo, prostrado. Talvez você tenha, mas você tem muitas razões em Cristo para ficar em pé, ir para a sua casa e viver para Deus. Querido irmão, querida irmã, saiba que esse texto de Isaías é palavra de Deus para a sua vida. Mas você que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus, estamos terminando a mensagem. Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Eu não sei. Você quer que o deserto da sua vida seja cheio da água de Cristo? Você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Você quer que o seu caminho tortuoso seja endireitado por quem morreu na cruz por você, para lhe resgatar e tirar de você a tristeza e implantar a alegria que só pode ser vista comparavelmente à glória que a natureza tem? Você quer entregar a sua vida a Jesus e seguir o caminho e a vontade dele? Você quer que o seu coração seja fortalecido e a sua alma transformada por Jesus? Se você quiser, hoje é o dia de você se levantar e dizer: pastor, eu quero que Jesus cumpra na minha vida tudo que o Senhor explicou que Ele pode fazer. Existe alguém hoje que quer entregar a vida ao Senhor e entendeu a mensagem? Se existe alguém, dê o sinal com uma das mãos. Eu estou convidando você a seguir a Cristo, a se render àquele que transforma. Existe alguém nesta noite que entendeu a mensagem e quer viver para Cristo e se render a Ele? Sim, existe alguém hoje?
não é um apelo, é um convite. Se você, em outra oportunidade, também tiver essa oportunidade de entender e se render ao Senhor, que você faça e que você possa experimentar o que Cristo pode fazer naquele que tem Ele como Salvador. O seu Salvador chegou, transformando e trazendo para você todas essas promessas na sua vida. Levante-se, pois, restabeleça suas mãos, firme seu coração, não tema, pois o seu Salvador chegou, está vivo e tem a sua vida nas mãos dele. Descansamos, pois, nas promessas do nosso Salvador Jesus Cristo. Fiquemos em pé e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, o som que se ouviu nesta noite foi o som das nossas vozes. Instrumentos não tiveram, e apenas os instrumentos da nossa voz para glorificar e louvar o Teu nome. Mas, ó Senhor, o que é importante mesmo é que o som da Tua palavra foi tocado, a melodia da Tua salvação foi anunciada a nós, a linda canção de que Tu, ó Senhor Jesus, Salvador nosso, Tu vieste. A linda canção que alegra a nossa alma foi proclamada aos nossos ouvidos, e aqui estamos nós, ó Senhor, tendo as nossas mãos, os nossos joelhos restabelecidos em confiança, em viver para Ti, graças à Tua palavra e graças ao Senhor, porque Tu viestes e Te revelastes como nosso Salvador. Obrigado, Senhor, porque o som, a melodia, linda melodia da Tua palavra nos lembrou nesta noite que o Senhor transformou a nossa vida sem vida em uma vida cheia de alegria e de plenitude, de transformação. Obrigado, Senhor Jesus, porque a verdade da Tua palavra foi anunciada para nós, de que nós podemos descansar, porque o Senhor, o nosso Salvador, veio e está vivo. Por isso a nossa tristeza é temporária. Por isso, Senhor, nós Te louvamos, porque gememos de vez em quando, mas a Tua alegria que Tu nos dá é a alegria eterna e tem nos alcançado, tem sido derramado sobre as nossas vidas o Teu bálsamo, o Teu consolo. Obrigado, Senhor Jesus, porque mesmo sem instrumentos musicais, a melodia da Tua palavra, a canção linda da Tua salvação, que nos transformou, que limpou os nossos olhos, que destampou os nossos ouvidos para crermos em Ti, foi cantada, foi anunciada para nós, e aqui estamos nós, dispostos a caminhar segundo o Teu caminho, a viver segundo a Tua vontade, ó Senhor Jesus. Nós glorificamos e adoramos o Teu nome, porque sem instrumentos musicais podemos, ó Senhor, louvar ao Senhor, glorificar a Ti com o que o Senhor nos deu. Recebe, pois, a nossa gratidão e firma o Teu povo nas promessas de quem és Tu, ó amado Jesus. Firma a mente de cada irmão desta igreja na Tua obra, no Teu poder, na Tua glória, no que o Senhor pode e faz, porque Tu és o Salvador do Teu povo. Firma o coração, a mente do Teu povo que veio esta noite para Te cultuar, daqueles que ouviram e ouvirão esta mensagem. Firma o coração, os olhos, a mente do Teu povo em Ti mesmo, ó Senhor Jesus. Nós pedimos a Tua bênção
para termos uma semana descansando em quem Tu és e no que Tu fazes, nas Tuas promessas. Pedimos uma semana de paz, em que as nossas lágrimas sejam enxugadas pela verdade da Tua palavra anunciada aos nossos ouvidos. Ó Senhor Jesus, que o consolo do Senhor seja derramado na nossa angústia, na nossa dor, diante da palavra e através da Tua palavra anunciada a nós. Sê Tu, ó Salvador nosso, consolo nosso. Sê Tu, ó Salvador nosso, alegria nossa. Sê Tu, amado Jesus, Salvador nosso, alegria nossa. Sê Tu, ó Salvador nosso, verdade da nossa vida. Nós pedimos isso agora sobre as nossas vidas. Pedimos que esta verdade nos alcance amanhã nos nossos compromissos, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos interpessoais. Pedimos, Salvador nosso, que todas as Tuas promessas de transformação continuem sendo renovadas no coração daqueles que estão desalentados de coração. Firma, ó Senhor, o coração do Teu povo nas Tuas promessas. Salvador nosso, Senhor nosso, leva para nossas casas em paz. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos pela linda melodia e canção da Tua palavra, revelada, iluminada aos nossos corações, mais uma vez nesta noite. Nós Te oramos e pedimos tudo isso em Teu nome e para a glória do Pai. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, desde agora e para sempre. IPB